Moraes impõe multas a perfis. O valor pode chegar a 600 mil. Tá vendo? Você que não é um ex-assessor da Dilma e só tem um perfil na internet, pode ser multado, porque o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu em junho aplicar multas diárias de 20 mil reais para 2 usuários da plataforma X, né, que é o ex-Twitter. Rita de Cássia Serrão e Wagner Pereira deverão arcar com as penalidades até que retirem das redes sociais postagens consideradas, entre aspas, antidemocráticas. Consideradas por quem? Pelo TSE, né? Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em seu perfil, Serrão argumentou que a infração soma aproximadamente 600 mil reais, mas não foi notificada do caso. Ao ser questionada pela imprensa, a assessoria do TSE informou que a corte ainda não conseguiu localizá-los. Moraes alegou que a penalidade será aplicada por, abre aspas, reiteração de divulgação dos conteúdos bloqueados ou de publicação de outras mensagens instigadoras ou incentivadoras de golpe militar, atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Em 16 de novembro, foi emitido um despacho do ministro para a, abre aspas novamente, identificação do detentor do perfil denominado Wagner Pereira, fecha aspas. No dia 9 do mesmo mês, em outra tramitação, o TSE informou e encontraram o endereço de Cássia Serrão. A mulher foi punida exclusivamente por um comentário que diz, abre aspas, a mais pura verdade, o que nos deixa a certeza de que eles não venceram a eleição, mas sim tomaram o poder, fecha aspas. Após republicar uma postagem que menciona a falta de popularidade do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, Silvio, essas pessoas... Pois é, você então não pode nem achar mais que o Lula não é um presidente legítimo, né? Você pode até achar, mas você não pode expressar, porque isso é atentar contra a democracia. Tá? Lembrando que a democracia não é aquele regime de liberdades onde as pessoas podem se expressar suas preferências, né, suas visões de mundo e tal, mas democracia é aquele regime em que as pessoas devem obedecer o senhor Alexandre de Moraes. Né? Essa é a definição clássica de democracia que já estava lá em Platão e Aristóteles, que eles já previam, né, que surgiria um sujeito chamado Alexandre de Moraes, né, a quem todos devem prestar obediência irrestrita para, né, manter assim a democracia funcionando e o Estado Democrático de Direito, que lá na Bíblia a gente chamava esse negócio de bezerro de ouro, né, agora a gente chama de Estado Democrático de Direito, né, que obviamente não está falando aqui do conjunto das leis e das instituições das modernas democracias liberais, que existem justamente para salvaguardar as liberdades civis dos cidadãos, né, e não os direitos de avançar sobre o patrimônio privado das oligarquias que controlam o Estado, né, é justamente o contrário, é para proteger as instituições e as leis das modernas democracias liberais, ou o tal Estado Democrático de Direito, existe para proteger a sociedade de tiranos, né, para proteger a sociedade do poder estatal. Né? É assim que as democracias liberais modernas surgiram. Né? Todos os clássicos, né, toda a discussão da filosofia política moderna, isso moderno, vamos dizer assim, né, de 1500 para frente, né, se você pegar lá Alex Tocqueville, né, se você pegar John Locke, se você pegar até aquele sem vergonha do Rousseau, se você pegar toda a discussão dos fundadores da América, né, se você pegar toda a discussão que fundamentou a criação da Constituição da Inglaterra, se você pegar tudo isso aí, né, você vai ver que o fundamento da discussão é: precisamos criar uma série de leis para impedir, né, que sacanas que ocuparam o poder público avancem sobre os direitos da população. Mas no Brasil foi invertido. Né? Estado Democrático de Direito quer dizer assim, né, o direito que as pessoas que estão dentro do Estado têm, né, de tomar conta da sua vida. Né? É mais ou menos isso. Isso aqui é invertido o negócio. Né? Porque os modernos chamam de Estado democrático, não, de democracia relativa. Democracia relativa. Né? Então, quando essas pessoas falam de Estado Democrático de Direito, é óbvio que eles não estão se referindo a essa tradição, né, ocidental de criar instituições que protejam o cidadão dos avanços da tirania, né, como, por exemplo, né, acontece no caso do brasileiro. Não, eles estão se referindo justamente aos direitos do tirano. Né? É isso que eles estão falando, com a expressão que o Breguet criou, né, a Carta dos Direitos Universais do Estado.
né? É disso que eles estão falando. Então, obviamente, isso é um bezerro de ouro, né? Uma espécie de monstrengo, né? Que exige ser adorado, né? Exige ser objeto de culto pelo... O Alexandre de Moraes está me olhando de um jeito muito esquisito aqui nessa imagem, né? Pegou, ficou esquisito, Ô, né? Dani, tira essa foto aí que tá dando azar. Né? E é isso, se tornou um bezerrão de ouro que a gente é obrigado a adorar. Né? Bom, agora ao caso concreto, o que acontece? Tinha esses dois sujeitos que estavam lá, já tinham, né, sido penalizados no STF, por ocasião... Desculpa, o STF não, do TSE por ocasião das eleições, que fez aquela farra, né, nas eleições, proibiu todo mundo de falar o que pensa, que é bastante curioso, porque é justamente no período eleitoral em que a democracia precisa estar atuante, ou seja, todo mundo tem que falar aquilo que pensa, né? A praça pública tem que ser inundada pelas mais diversas opiniões, inclusive as opiniões intolerantes dos intolerantes, né? Se é uma democracia verdadeira, né? Todo mundo precisa ser ouvido, todo mundo tem direito de falar, né? E disputar ali no mercado de ideias, disputar apoio, né, às suas opiniões, justamente no período eleitoral, porque é o período em que mais decisivo, em que a comunidade política se reúne para decidir sobre o seu futuro. Né? Então, assim, a liberdade de expressão não vale nada se você pode debater tudo durante o ano inteiro, mas daí quando vem na época eleitoral você não pode expor as suas opiniões. Né? Então, isso é uma grande besteira, todo mundo sabe assim, que esse negócio só existe para calar bolsonarista e só. Né? Não tem... Porque se alguém vai atrás, por exemplo, dos marxistas, das publicações marxistas em que eles defendem que a democracia ela é só uma expressão da ideologia burguesa para se apropriar da mais-valia produzida pelos trabalhadores e, portanto, ela tem que ser derrubada pela ditadura do proletariado, né? Que é a tese que fundamenta todos os partidos socialistas e comunistas no Brasil, né? Que a democracia burguesa deve ser derrubada, né? E o Estado deve ser tomado de ação pela vanguarda do partido, né? Alguém vai considerar isso antidemocrático? Obviamente é antidemocrático. Né? Todas as doutrinas socialistas e comunistas são antidemocráticas. No entanto, né, essa praga, né, os comunistas e os socialistas brasileiros, que é uma gente que deveria estar presa, certamente, segundo esses critérios, né, eles podem falar abertamente, defender suas ideias, podem fazer o que bem entender. Por exemplo, as pessoas podem ir para a rua defender o Hamas no Brasil. Agora, elas não podem expressar suas divergências com relação à maneira em que o TSE coordenou as eleições. Lembrando, novamente, que a eleição, assim, ela não é um direito da população. A eleição é uma criação da sociedade. A sociedade se junta, se organiza para decidir escolher o seu representante. Ela não é uma concessão do TSE. Né? Que é algo, aliás, que nem devia existir. O senhor me desculpa, senhor ministro, eu não estou dando aqui uma opinião antidemocrática, que é a justiça eleitoral, essa jabuticaba brasileira, né? De fato não deveria existir. Seria muito melhor que a eleição ficasse na mão da população, que são os maiores interessados, né? Que ela fosse gerida e fiscalizada, né? Ter feito toda a gestão nela pelos partidos políticos e os seus delegados. Né? Isso sim que teria que ser a eleição, ou seja, a população representada vai lá e decide como é que vai ser a condução da eleição, sem justiça eleitoral. Tem algum problema, vai para a justiça comum. Né? Mas não, no Brasil se criou a justiça eleitoral e a justiça eleitoral é a dona da eleição. Pertence a ela e ela, porque ela é muito boazinha, ela dá o direito das pessoas irem lá no domingo votar. Daqui uns dias eu imagino que as pessoas não vão nem precisar mais ir votar. Né? A justiça eleitoral já vai poder até decidir. Né? Fala assim, não, para você nem se preocupar, vamos fazer assim, você não precisa nem votar, a gente mesmo decide aqui. Né? Que seria um grande bem, né? Um grande avanço para o Estado democrático de direito. Então você não pode se manifestar. E aí esses dois foram punidos e agora estão tendo que pagar multas aí, né, por se expressar livremente nas redes. Um comentário, obviamente, inócuo, né, de pessoas que nem têm tantos seguidores assim no Twitter, né, que não fazem mal a ninguém, né, que não acontece, que é muito menos prejudicial, né, do que a fala dizendo que a democracia é um conceito relativo, né, ou que a liberdade é um sentimento, né, e esse tipo de bobagem que nossas autoridades falam o tempo todo. Né. Então, obviamente, isso é perseguição pura e simples. Né.